professor ele não é ouvido, o professor não é sentido. E quando eu chego aqui e vejo essa recepção, e vejo o carinho de vocês em nos ouvir, né, Bruno? É um espaço assim que eu jamais imaginaria ter. Porque eu nunca tive. Em lugar nenhum que eu trabalhei. Em lugar nenhum que eu estive. Às vezes a gente não tem escuta nem enquanto ser humano, né? Quanto mais enquanto professor. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Educo Escuta. Nosso videocast é um espaço de escuta ativa de ideias, inspirações e realizações da comunidade Educo. A comunidade Educo é uma plataforma virtual para conectar e inspirar novos caminhos para a educação. Um espaço aberto para questionamentos, debates e aprendizado contínuo. A Educo também conta com o Educo Apresenta, Educo na Escola e o Educo Congresso, que já está com a pré-venda liberada para a edição 2025. Venha compartilhar histórias, ideias e inspirações que contribuam para o futuro da educação. Faça parte da comunidade Educo. Acesse educo.com.br. Olá, pessoal! Olá, comunidade Educo! Eu sou Priscila D'Agostini e dando continuidade às nossas conversas sobre o projeto Educo na Escola, que faz parte dessa grande frente Educo, eu estou aqui agora com o educador Bruno Alexandre dos Santos, a educadora Gisele Moreira e a nossa mediadora e parceira Amanda Moreira, aí estruturando aí esse projeto e essa conversa. Vou começar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, uso óculos, tenho cabelo no ombro, estou usando um vestido vermelho. E é isso. Parto aqui agora para a audiodescrição do Bruno. Bruno. Eu sou um homem preto, uso branco, uso um colar, uma pulseira e um relógio preto. Eu sou a Gisele, sou uma mulher preta, meu cabelo é crespo e eu estou usando um macacão preto. Eu sou Amanda, sou uma mulher branca. Hoje eu estou com uma blusa de manga comprida azul, um azul escuro, assim, mais intenso, com desenhos de rosas brancas, uma calça preta. Estou com meu cabelo solto, ele está hoje até os ombros, assim, e ele é bem anelado, caracolado, e ele é um tom mais acobreado, assim, talvez um louro escuro, e estou muito feliz de estar aqui. E estou muito cheirosa, não estou, Zé? Então. Muito cheirosa. Sempre, né? Sempre muito São linda. parênteses, desculpa. Bom, gente, tem uma sintonia aqui, né? A gente vai querer entrar aqui na sintonia também. Gente, nós vamos falar um pouquinho do que foi esse projeto piloto Educo na Escola, na Escola Israel Pinheiro, essa vivência. A gente falou um pouquinho do que foi esse projeto em um outro episódio, do que foi esse percurso, da multidisciplinaridade na construção coletiva que envolve também a escola, né? Porque a gente também aprende muito com vocês e essa é a perspectiva e a proposta. Se não tiver sentido na escola e se a escola não for base disso tudo, qual que é o impacto que fica? Então, primeiro a gente queria falar com os nossos protagonistas, nosso protagonista dessa história toda aqui, nesse recorte. Queria que você se apresentasse, Gisele. Quem é a educadora e a pessoa Gisele? Bem, eu sou uma professora de língua portuguesa. Eu me formei em letras pela PUC e sou formada ainda no magistério. Hoje não existe mais o curso de magistério, né? Mas quando eu saí do ensino fundamental, que também não era chamado ensino fundamental ainda, né? Eu fiz 1 ano e meio de magistério, né? E, aliás, não era ensino fundamental, era ensino médio, né? Eu fiz ensino médio no IMACO, me formei em contabilidade, sou contabilista, mas nunca exerci. E depois eu fiz 1 ano e meio de magistério.
do Colégio de Minas Gerais, que também não existe mais. Eu tenho uma trajetória aí de 36 anos na educação. Nunca me vi fazendo outra coisa. Eu sou uma apaixonada pela educação, sou uma apaixonada pelo que eu faço. E, apesar dos 36 anos de magistério, na educação, eu me vejo a cada dia aprendendo um pouco mais, né? Eu me lembro que, quando a equipe chegou à minha escola, eu pensei assim, mais uma formação. Não com um aspecto negativo, não. Porque eu acho que as formações, aquilo que nós recebemos de fora, né, sempre vem a acrescentar. O nosso mundinho na escola, às vezes a gente fica sempre muito dentro da escola e se fecha um pouco para as coisas que estão ao nosso redor, né? O que me chamou mais atenção foi o espaço que nós, enquanto professores, tivemos, né? O Educo, a equipe da Educo nos deu voz, nos oportunizou falar de nossos sentimentos, nos deu espaço de escuta, né? Nós fomos ouvidos nos nossos anseios, nos nossos sentimentos, naquilo que nos impacta no dia a dia. As reuniões que acontecem dentro da escola, os professores, nós educadores, ficamos tão sem essa oportunidade de falar, que quando acontece uma reunião, essa reunião vira espaço de lamentação, vira espaço de decepção, vira espaço de tristeza. E quando a gente encontra uma equipe como essa, que para mim foi providencial, né? Eu tenho, repito, 36 anos de magistério e jamais tive essa oportunidade de ser ouvida enquanto ser humano, de ser ouvida nos meus anseios, nos meus desejos. Eu fico até emocionada quando eu falo, por quê? Porque eu nunca tive esse espaço. E hoje eu fui recebida aqui nesse espaço, neste lugar, e muito bem recebida. Eu senti que eu sou valorizada, não só enquanto professora, mas enquanto ser humano. E era isso que eu queria deixar como introdução na minha fala. Gisele, a profissão de educador e educadora hoje, né, quando a gente vai falar e pensar na educação, né, na educação para o futuro, o que será da educação, a importância da educação, principalmente no mundo que muda tanto, a importância dos valores, a importância dos comportamentos e esse afeto com que você faz, que diz muito de quem você é, porque quando a gente junta, né, profissionalmente, o que a gente gosta de fazer, o que a gente nasceu para fazer, a nossa vocação, que pode mudar, é claro, a gente pode sempre se reinventar. Mas quando tem essa vocação para a educação e esse afeto que você demonstra, que chegou aqui em mim, até passou aqui, passou pelo Bruno, passou por mim aqui, voltou para a Amanda, é muito emocionante de se ouvir. E a proposta é justamente essa durante a nossa conversa, para que as pessoas entendam um pouco do que foi essa vivência em alguns detalhes, o que chamou atenção sobre o olhar de vocês, o que impacta nesse universo da arte e educação, mas também no universo pessoal, porque está tudo misturado, gente. Está tudo misturado. É de dentro para fora, mas é de fora para dentro, mas de dentro para fora faz toda a diferença, né? Então, muito obrigada pelo seu relato. Agora eu queria ouvir um pouquinho do Bruno, um pouco da sua trajetória. E já que a Gisele já falou da chegada, você fala da chegada também. Meu nome é Bruno. Também sou chamado como Bruno Odessi. Nome esse que eu recebi dentro de um terreiro de candomblé, no meu processo de iniciação. Sou nascido e crescido dentro de um terreiro de candomblé, uma comunidade quilombola. Todos os meus valores sociais, étnicos, religiosos, enfim,
A minha formação de caráter vem dessa tradição. Sou músico, percussionista, sou artista, fundador e idealizador de um projeto que se chama Alfainã, que inclusive o álbum foi lançado aqui no Sesc, que a gente fala daqui a pouco. E o Educo na escola, para mim, foi um presente que eu tive em 2024. Foi algo muito maravilhoso, assim. Conhecer essas pessoas, a forma como nós, né, Gi, fomos contemplados com esse projeto é de uma relevância absurda. Para o Bruno, enquanto um homem preto, que não quer que a comunidade preta seja lembrada somente no mês de novembro, o Educo na escola, quando ele chega com o Tom, levando o seu tambor, quando ele chega com a Jana, com a Madu, durante todo esse ano de 2024, a gente consegue entender que a consciência negra, pelo menos a partir do Educo, não é somente no mês de novembro. E isso, para dentro de um âmbito de educação, né, para dentro de um âmbito social, isso é muito importante. Inclusive, parabenizo a todos vocês pela iniciativa, a instituição, o Sesc, por levar isso para frente, levar isso para dentro das escolas. Eu acho que outras escolas, com toda certeza, deveriam participar, abraçar, recebê-los, porque é absurdo, é maravilhoso, de verdade. Bom, essas vivências que vocês tiveram, né? Nós estávamos até conversando anteriormente, essa questão da educação antirracista como base no percurso, que envolveu várias linguagens e que impacta de várias formas, mas foi inclusive uma escolha da escola, não é isso? Cada processo em uma escola, estava escutando a Amanda, foi distinto, seguindo as suas peculiaridades e seguindo que trajeto que eu estou percorrendo aqui, quais as nossas urgências, e pensando também no que a gente estava falando de urgências dentro da perspectiva do Educo, que parte da saúde mental e vai para a qualidade de vida, enfim, nós temos a educação climática, né? Eu acho que perpassou de alguma forma por isso tudo, mas a base, por uma perspectiva da escola, foi a educação antirracista. Então, quando você enfatiza isso, percebe-se que fez um sentido para você e para essa comunidade. Total. Para essa comunidade escolar. Então, aí provocando aqui a Amanda provocativa, me ajuda a provocar aqui, com essa perspectiva para a gente entender um pouquinho do que foi isso. Vamos pensar assim, numa equipe multidisciplinar atuando dentro de uma escola. Nós comentamos aqui anteriormente, né, que não é um projeto no sentido de evento, né, um evento que vai embora e deixa Não, ele foi, de uma certa forma, ele percorreu, né, o ano, porque não tem muito sentido. Se não houver assim, essa construção dessa base, é muito difícil ter algum impacto, né, a ser construído. Então, queria que vocês falassem um pouquinho dessa mistureba toda de linguagens, de pessoas, de uns momentos, né, dessas práticas. Acho que a Amanda pode ajudá-los aí, trazendo algumas pistas para a gente falar um pouquinho de alguns momentos, alguns recortes desse percurso, para que a comunidade que está nos ouvindo comece a sentir um gostinho do que foi isso, para depois a gente falar do impacto disso daqui para frente. Eu acho que as costuras são muito importantes, né, Bruno? Assim, isso que você traz das pessoas estarem ali na linha de frente, né, abrindo os caminhos e trazendo toda essa costura para dentro do território escolar. Eu lembro de ter chegado com o Tom e de ter falado isso, né? Eu não ando sozinha. Sabemos que não andamos sozinhos e sozinhas, né? E aí eu vou já trazer algumas provocações aqui que eu acho que podem trazer pessoal de casa. Aquelas adoram olhar para o pessoal de casa. Vai ficar provocado, assim. Eu lembro do primeirão encontro mesmo, onde a gente transformou aquele espaço da escola
quase que virou um centro cultural ali, aquele corredor, né? Então, a gente convidou o Serginho, que é um artista visual maravilhoso, que também esteve com a gente ao longo do ano, para transformar o ambiente escolar com materiais que são do próprio cotidiano escolar, né? Então, ele transformou aquele espaço ali em um espaço quase, pegando uma referência aí de Hélio Oiticica, da arte contemporânea, né? Nesses penetráveis, assim. Então, tinha papel crepom, que é algo muito utilizado no universo escolar. Ressignificado ali de diversas formas, ocupando o espaço. A gente tinha árvore, a gente tinha cheiro. O cheiro. Nós tínhamos cheiros ali, a essência durante a escola inteira. Então, a gente convidou vocês, no primeiro dia, a se deslocarem daquele espaço tradicional que vocês sempre ocupam, né, no cotidiano, e convidou vocês a olharem para aquele mesmo espaço de maneira diferente. E eu nunca vou esquecer dessa cena. Quando acabou, o Tom fez toda a chegança, a gente viveu, aí foi pro lanchinho. Eu lembro desse moço aqui, vindo assim, olhando tudo, assim, num passo vagaroso. E aí eu virei para ele e falei, quem é você? Não foi? E aí a gente começou, a partir desse momento, uma conversa, uma costura muito interessante sobre qual a importância de já chegar perguntando para a pessoa, quem é você? E aí a gente começou, a partir daí, toda uma conversa, e depois essa pergunta foi para você, né, Gi? Quem é você? E aí, quem é você, menina? O que você está fazendo aqui? Para a gente começar a construir o diário de bordo, Pri. Foi daí esse processo. E aí eu acho que daí tem muito caldo para a gente falar sobre esse reconhecimento. Porque no primeiro dia, na chegança, a gente já... Não, eu quero te conhecer. Quem é você? Né? E aí, quero te conhecer mais. Quem mais? Além de professor de música, que mais? Aí eu provoco ainda mais, então. O quem é você, que a Amanda menciona, vocês voltou aí, né, a fita na cena? Voltou. Então, quem é cada um de vocês, e aí, se quiser fechar o olho também pode, tá bom? Dentro desse percurso todo, se veja ali, traga você e essa experiência aí, tentando lembrar momentos desse percurso. Quem começa? Eu começo. O Tom, a linguagem que ele utilizou naquele dia, e aí trazendo algo bem familiar para o Bruno, eu lembro como se fosse hoje. Ele começa a sua formação, o seu momento ali, dizendo, Laroixo, para o Bruno, enquanto candomblecista, a gente está falando de Exu dentro de uma escola. Não é simplesmente saudar um orixá. A gente está saudando uma divindade que é tida, vista por muitos enquanto o diabo dentro de um ambiente escolar. É o que eu tento fazer com os meus alunos, não dessa forma, mas porque a abordagem é diferente, mas é o que eu tento fazer com os meus alunos todos os dias. E ali o Tom fez com a gente, perante a todos os professores. Pronto. Ele desenvolveu e tudo, e chegou o momento do quem é você. E quando ela me pergunta quem eu sou, e de fato, quem o Bruno é? Aí eu começo a falar. Eu sou Bruno Odessi, sou fundador de um projeto chamado Ofainã, que a gente vai lançar, tal, não sei o quê. Inclusive, eu já tenho um álbum de candomblé lançado que se chama Corinhirê. Eu pego meu celular, mostro pra ela. Eu escuto isso todos os dias. Sabe? E aí pronto. Acabou. Quando eu vejo que, de fato, pelo entusiasmo, a forma como ela disse, eu escuto você todos os dias, seu CD é maravilhoso e tal, aquilo ali pra mim é um acalento. Porque partindo do princípio que eu sou um adepto de uma religião de tradição oral, quando eu faço um registro
desses cânticos, eu estou contribuindo para que essa tradição não se Não se perca. perca. Algo que hoje eu consigo fazer e os meus antepassados não conseguiram. E aí, quando eu vejo que ela, alguém que eu não conheço, nunca vi na vida, escuta, ouve, gosta desse trabalho, pela sua qualidade, obviamente, mas também pelo lado religioso, é sinal que aquilo que eu me propus a contribuir está dando certo. E aí ela me pergunta, você não tem vontade de lançar, de fazer algo dentro do Sesc, não? Olhadinha, gente. Pensei assim, ela tá falando isso comigo, não, gente? Será que é sério? Será que é sério? Ela tá tirando onda. Ele perguntou, mas Sério isso? você tá zoando Você comigo? tá zoando com a minha cara? Ela, não, falando sério. Falei, tenho demais. Por que não? E aí começamos a trocar ideias, trocamos contato, né? Todo mundo falando lá no grupo e ela lá no privado. Começamos eu mandei um monte de faixas que estavam em guias ainda, sem edição nenhuma, sem nada, sem mix, nada. Só a guia bruta, ela escutou e mostrou para o Alexandre. Ela mostrou para o Alexandre gostou muito e me ligou. Bruno, aqui é o Alexandre do Sesc. Eu tava com o telefone assim, eu falei, mentira. Você tá podendo falar? Eu falei, tô. Tava nada, a turma cheia de menino dentro de sala. Corta, gente, essa parte. Desculpa, gente. Aí foi verdade, eu não vou mentir. Tô podendo falar? Tô podendo falar. Menina, olha pra mim, a turma aqui. Aí eu fui lá no corredor, lá fora. Foi assim que aconteceu. E aí começou o processo de nascimento do Ofainã, Heranças e Andanças, Oxalá. Aquele processo todo, né? Aquela burocracia toda, documentação e tal. E a Mandinha sempre, e aí, como é que tá? Vai rolar, não sei o quê, a gente tá nos trâmites. Fechamos. Abriu bilheteria. 36 horas de venda, primeira sessão esgotada. Eu tomei um susto. Nunca vi tanta gente aqui bonita, de educação, e que nunca entraram aqui antes, gente. É isso. Pela primeira vez. Gente, Importante, olha. porque isso é acesso. E quando você fala de território, quando você fala de cidade, quer dizer, o Bruno educador, né? O Bruno professor de musicalização, o Bruno artista aqui. A ideia é a gente transformar, é uma rede, é um artista que está aqui com pessoas, quer dizer, não basta chamar para vir. A pessoa tem que se sentir pertencente. Exatamente, Exato. é tomar posse, né, desse território. E 36 horas lotado, primeira sessão. lotou 36 horas de Esgotou venda, uma loucura. esgotou tudo. Lotado. E aí muita gente me perguntando, e aí? E aí? E eu também, e aí? A produtora entrou em contato com o Alexandre, qual a possibilidade de a gente abrir outra sessão? Não temos data. Só um horário antes da sessão que já está esgotada. Ué, então vamos fazer. Ué, mas a primeira sessão é 20 horas e a segunda sessão é 18 horas? Como assim? Não é assim, vai ser. Oxalá que é assim. E assim foi. Abrimos a segunda sessão. Esgotou também. E aí, quem é o Bruno? Nesse exato momento, hoje, o Bruno é o cara que trouxe o candomblé para dentro do Sesc Paládio. Que trouxe o Ofainã para dentro do Sesc Paládio. Isso, para nós, povos de matriz africana, é de um tamanho absurdo. Porque a gente, muitas das vezes, a gente não podia ficar nas nossas próprias casas. O primeiro terreiro de candomblé, o Ilhaxé Ianaçocá, na época se chamava Ilhaxé Irá em Chile, ele foi fundado no porão de uma igreja, na Barroquinha. No porão. A gente tem registros disso, em livros, em arquivos, enfim. Olha só o que esses antepassados passaram. Para mim, eu sou orgulho deles.
Olha lá, ó. Olha lá, onde que esse menino que sou tá levando. E quando a gente traz essa seriedade no que a gente faz, porque aí já atrela trabalho a religioso, que é valores, né? Que a gente constrói e adquire. Quando a gente tem essa seriedade, quando a gente propõe a fazer algo com essa dignidade, não tem como dar errado, não. E tem um respeito também, as Respeito. diferenças dentro de uma escola. Aham. Respeito às diferenças, valores às vezes que são diferentes, e daí são diferentes, e o respeito, como a gente vai trabalhar isso tudo aí. Exatamente. Eu né? tive uma aluna na minha plateia. A Isadora, minha aluna do 8º C, ela foi junto à mãe dela. Isso é algo que é muito relevante. Que transborda a própria escola. Que transborda. Transborda. Eu acho que é sempre importante a gente trazer essa costura, porque eu acho que vai muito nesse lugar que você começou falando, né? Como eu ia saber desse processo todo, Sim. ia conseguir minimamente fazer. Porque eu não tenho nada a ver com isso. O Bruno, ele é o artista, é o trabalho dele. A Gisele é a educadora maravilhosa. Então, o que eu fiz foi, ao ouvir, como que isso fica só para mim? E aí, dentro do território escolar, né, como que a gente ressignifica esses processos formativos para que eles saiam dessa caixa de que quando você só aprende na escola? Não! A escola é um meio do caminho, muitas vezes, né? A cidade continua transbordando. O Bruno, professor, que também é artista, ele está no palco do Sesc Palladium. A Gisele, que trouxe suas netinhas aqui também para um experimento do Educo, assistiu dentro do Grande Teatro, pela primeira vez, a apresentação de uma orquestra. Então, como que a gente costura, né, da escola, que não é só da escola, da casa da gente, para a escola, para a rua, para o museu, para o centro cultural? Isso é viver arte e educação no cotidiano. E tem a questão, assim, das entregas desse projeto, porque é isso, o impacto, isso vai, né, o que a gente espera, e que principalmente vocês estão se manifestando, é que isso terá continuidade na escola, porque o mais importante é vocês se manifestarem favoráveis, senão não tem sentido, porque fez sentido para vocês, vai ter continuidade. Essa questão da experiência com a orquestra, e como que isso tudo, né, o Bruno artista, essa experiência que você teve com as suas netas na orquestra, quero saber um negócio de texto na bandeira também, que ela é do texto, que eu quero saber essa questão das letras agora. Brilha. Como que isso reverbera também no que vocês fazem dentro de sala de aula, nas metodologias que vocês usam, né? Mas, Gi, fala um pouquinho, então. Mistura orquestra com letras, com bandeira, convivência. Nossa, vamos lá. Que responsabilidade, que mistura é essa, né? Eu queria falar um pouquinho, pegar um pouquinho da fala do Bruno, que é uma coisa que me chama muita atenção, quando ele fala da representatividade, de se sentir representado nesse dia que teve o tom, que teve essas vivências com cheiros, com sabores, né? O quanto eu também me senti representada, né? Eu cresci no meio assim, você não é preta, você não é negra, e a gente vai alisar o seu cabelo, e seu cabelo vai ficar liso, e para você ser aceita, e para você estar nesse grupo, num determinado grupo na escola, na família, você tem que estar do jeito que eles querem que você esteja. Então, você tem que ser uma pessoa de cabelo liso. Você não é preta, você é uma branca, né? Então, quando eu vejo o Tom falando do candomblé, falando das matrizes africanas e cantando, gente, a música é tudo, né? Eu amo a música. Não sou das artes, mas eu acho que a música mexe muito com o nosso interior. E aí ele conseguiu atingir o meu mais profundo, né? Quando ele fala, quando ele começa a cantar, eu sou preta, eu sou preto. Que gostoso, eu sou preta. Quem eu sou? Eu sou preta, sou professora, sou gordinha, né? E aí, qual que é o espaço que eu tenho
dentro da escola, na sociedade, né? Eu era uma Gisele na minha adolescência, e hoje eu sou a Gisele que eu gostaria de ser, e me vejo representada ali, né? Eu acho que tudo que mexe com o seu interior, com os seus sentimentos, com o que você é, te proporcionando ser o que você gostaria de ser o que você é, eu acho isso muito importante. Eu sou assim. Eu sou isso, né? O outro pode não me aceitar, o outro pode me criticar, mas eu sou assim. Eu, com os meus valores, eu sou assim. Com relação eu não sei se eu vou conseguir costurar muita coisa, não. Vai que tá linda. Né? Eu gosto, por ser de língua portuguesa, eu sou adepta à escrita. As coisas que são ditas, elas se perdem ao vento. As coisas que são escritas, elas permanecem. É o registro, é o que o Bruno disse aqui, né? Eu vou colocar em música, eu vou colocar em texto, eu vou colocar em poesia, não importa. E aí, numa dessas oficinas, né, que foi uma proposta da equipe da Educo, né, Amanda? Nós estávamos lá no CCBB. E aí teve toda essa discussão, né, de se mudar a bandeira de Belo Horizonte. Ai, como que vai ser e tal? Aí elas jogaram a proposta. Como seria a bandeira de Belo Horizonte aí para vocês? Como que ela deveria ser? Eu falei, puxa vida, mas eu vou ter que desenhar? Eu não sou muito boa em desenho. Eu adoro, gosto muito de desenhar, mas não para apresentar. Eu tenho lá os meus desenhos, né? As minhas imagens, mas nada assim para apresentar para o público, né? Não sou desenhista. Aí eu vou escrever. Eu vou escrever. Gente, eu posso escrever como é que seria essa bandeira, como é que seria essa minha Belo Horizonte? E aí eu escrevi. E aí uma outra, acho que foi a Tatiana, chegou, estava ao meu lado, eu, você, né, e a Tati. Eu acho que eu vou entrar aí com você, viu? Eu acho que a pegada da escrita vai ser uma boa. E aí brotou, surgiu lá um poema, não me lembro mais como que foi. Mas foi uma oportunidade que eu tive de colocar essa escrita, né? E como que foi bacana a recepção dessa escrita, né? Pelo grupo, todo mundo recebeu e gostou, e o meu objetivo era esse, né? Eu não queria desenhar, eu queria escrever. E aí me aparece uma oportunidade de assistir a uma orquestra. Gente, eu acho que há muitos anos atrás eu fui a uma orquestra. É a questão do acesso, né? Eu não tinha acesso à orquestra. Para mim isso, minha família também não. Isso para mim era uma coisa assim, estava muito além de mim, né? Isso não é para mim. No máximo teatro, muito além de mim, no máximo cineminha, para assistir os Trapalhões. Quando a gente era adolescente, que a minha mãe falava assim, não, vamos ao cinema hoje. E aquilo era um preparo assim de meses, né, para ir ao cinema, o antigo Cine Brasil. Vamos assistir aos Trapalhões. Então, cinema, teatro não tinha acesso, né? O teatro, a orquestra, são para as pessoas da elite, né? São espaços elitizados. Pelo menos na minha época, que bom que essa realidade tem mudado. Mas na minha época não era para mim. E aí eu venho, né, para uma apresentação de uma orquestra com uma proposta maravilhosa que era de reproduzir as canções, temas, né, de cada filme, de cada... Gente, que coisa maravilhosa. Os meus netinhos, não eram minhas netinhas, não. Era um neto e uma neta. O netinho de 4 anos e a netinha de 6.
Quando ele viu o Homem-Aranha entrando, né? E aí eles estavam todos caracterizados, né? Com algum personagem de filme, né? E aí as músicas, como que isso reacendeu as minhas memórias. Eu pude contemplar a minha época de adolescente, eu pude contemplar a época já de minha adulta, a época de criança dos meus filhos, a época da adolescência dos meus filhos. E aí ali estavam também os meus netinhos, curtindo aquilo tudo, porque também tinha canções da nossa época, né? Da época deles, da nossa época agora, hoje. E aí nós saímos daqui, eles saíram tão maravilhados, né? E eu também saí tão maravilhada e mexeu tanto. Eu volto a dizer, tudo que mexe com nossos sentimentos é uma coisa que marca, né? E como aquilo mexeu com o meu interior. E como eu saí daqui assim pensando, puxa vida, que oportunidade, que coisa linda que aconteceu hoje e que bom que veio o meu marido e que vieram os meus netinhos para compartilhar desse momento comigo. Então, é isso que a Educo proporciona, que se eu estivesse só dentro da escola e não tivesse tido a oportunidade de estar com vocês, eu acho que eu jamais poderia vivenciar uma coisa dessas, né? E como isso foi importante para mim? E como isso foi divisor de águas para mim? Para você, para nós, para você. Com certeza. E agora impactando aí alunos e alunas, porque vocês já falam e já registram aí práticas também que vocês já faziam, mas começam a refletir sobre elas no contexto, no cotidiano. Gente, já acabou, vocês acreditam? Ai, não acredito. Não. Acabou. Passou. Olha, assim. pessoal da comunidade Educo e demais ouvintes, isso aqui foi só um cheirinho do que foi esse processo aqui, tanto para o SESC quanto para os educadores e educadoras da escola. Um documentário será disponibilizado em breve, e também um diário de bordo com algumas práticas didáticas, metodologias criativas aí que envolvam a arte e educação no dia a dia, um documento que vai ser constantemente revisitado e com a colaboração de várias escolas, enfim, que vai ficar aí como um documento vivo de práticas e dinâmicas para a utilização da comunidade escolar. Agradeço a presença de vocês, Gisele, Amanda e Bruno. Especial, tudo aí que foi dito. E até a próxima, gente. Muito obrigada.